Bueno, buenos días, buenas tardes para toda nuestra audiencia en toda Iberoamérica. En esta, hoy, una edición especial de los webinars de Front Consulting International FCI. Hoy, una edición especial en portugués para las audiencias de Brasil, de Portugal y toda la audiencia que habla portugués en toda Iberoamérica. Para nosotros, en Front Consulting International, es un placer darles la bienvenida en esta edición muy especial de los webinars que hacemos para atender y ayudar a las franquicias y a las pequeñas y medianas empresas en Iberoamérica a trascender justamente esta pandemia que estamos viviendo. El día de hoy nos van a acompañar en esta edición muy especial y le pido disculpas a la audiencia, yo no hablo portugués, así que voy a hablar muy poco, solamente a presentar. Hoy nos acompaña Paulo Mauro de la empresa Global Franchise de Brasil. Él es nuestro miembro de FCI en Brasil, también en Portugal y también con representación en Estados Unidos. Junto con él está Wagner López de Almeida, también de Global Franchise, específicamente en el territorio estadounidense, junto con Fabio Scochimara, también de Global Franchise en Estados Unidos. Y nos acompaña nuestro querido amigo Gabriel Boero de M&B Group en Paraguay, el miembro de FCI Paraguay. Brevemente, les dejo allí nuestros contactos y nuestras redes sociales. Y amigos, sin mayor dilación, pues vamos a comenzar este webinar que va a ser una mesa redonda, para lo cual luego de haber presentado a nuestros amigos, vamos a hacer la primera pregunta, que se la vamos a dirigir a Paulo Mauro de Global Franchise, representante de FCI en Brasil, Estados Unidos y Portugal. Paulo, la primera pregunta para ti dice así: ¿cómo deben manejar las empresas la reinvención y la resiliencia post-pandemia? Adelante, Paulo. Sim, muito bem. Buenas tardes a todos. Não, tem que falar português. Você até me confundiu agora, Abel. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui representando a FCI. E para quem no Brasil não é muito conhecida ainda a FCI, e também em Portugal, nós estamos aqui no Brasil como global há mais de 30 anos e como FCI há aproximadamente 6 anos. E o FCI é um grupo de consultores muito forte em toda a América Latina, com representantes da maior qualidade em todos os países, em Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia, México, toda a América Central, e também temos os membros dos Estados Unidos e também da Europa. E a nossa ideia é realmente trocar experiências e trabalhar em conjunto para melhorar o sistema de franquia, o crescimento e a qualidade em todos os países. Bom, nós estamos no meio de uma pandemia bastante grave, que nós nunca tínhamos passado por isso, né? Nenhum de nós aqui tinha passado por isso, as nossas empresas, os nossos clientes, e todos têm trocado muita experiência, e o nosso grupo do FCI tem trocado muita experiência, porque as situações são muito similares em todos os países, né? No fundo, o que aconteceu é que houve uma queda muito brusca com o isolamento que foi exigido pelas autoridades de todo o varejo, o comércio, os serviços em todos os países. Nós ficamos todos em quarentena e vamos começar a sair devagarzinho agora, a partir de junho, na maioria aí dos países, né? Essa crise, ela realmente está afetando de forma bastante grave o sistema de franquia, porque o sistema de franquia está inserido dentro da economia. As nossas empresas são empresas como qualquer outra dentro da economia de nossos países. E com a queda, o fechamento, nem que for provisório, de muitos negócios, realmente todo mundo teve que inovar para tentar passar essa fase e sobreviver. A primeira lição foi como sobreviver numa crise tão rápida que nos pegou de surpresa.
E aí nós trocamos muitas ideias com os nossos clientes, não só no Brasil, como com os amigos aí do FCI em toda a América Latina, e todas as empresas buscaram muito rapidamente, em primeiro lugar, reduzir os seus custos em geral, negociar de todas as maneiras as despesas principais de locação, de pessoal, de custo de produtos, embalagens, enfim, tudo que pudesse ser reduzido, né? E a partir daí também se buscou iniciativas para poder vender mesmo com as unidades fechadas. Muitas empresas não tinham e-commerce, não tinham delivery e tiveram que se reinventar no meio da pandemia, e foi uma coisa assim espetacular, como a gente viu quantas ideias boas foram surgindo, e eu tenho certeza que vão permanecer depois, né? No fundo, essa crise vai fechar muitos negócios, e as franquias elas vão aproveitar para fechar as lojas que são ineficientes, aqueles franqueados que já estavam não indo muito bem, e realmente é uma oportunidade para dar uma purificada na rede, realmente pegar a maioria dos franqueados e levar para frente, e alguns, infelizmente, vão ter que deixar a rede. A venda de novas franquias ela vai começar devagar, principalmente as franquias com custo mais baixo, acho que vão ter uma melhor condição, mas como também vai haver um desemprego bastante grande no início da saída da crise, a gente tem que tentar financiar possíveis futuros franqueados, diminuir taxas de franquia, tentar de qualquer jeito trazer gente boa que está começando e ajudá-los a começar com reduzindo bastante a barreira de entrada de novos franqueados, né? Essa crise houve uma redução de quadro de pessoal, todo mundo enxugou e as empresas estão aprendendo com novas tecnologias a se reinventar. Vai haver muito mais utilização de automação, de aumento de eficiência, não só nos escritórios, mas também na ponta da linha, né? Ontem eu recebi um material de uma franquia inovadora de alimentação que já usa robotização para a preparação de todos os alimentos. Então, isso já vinha acontecendo nos Estados Unidos, já existe um investimento muito grande em equipamentos e redução de mão de obra, mas nós aqui na América Latina, nós ainda usamos muito a mão de obra, e nossa mão de obra é extremamente ineficiente, e nós, com esse baque que nós tomamos, nós vamos ter que dar um salto de qualidade e com equipamentos, com treinamento, com melhoria de processos, nós vamos ter que reduzir quadro para poder enfrentar o início, que vai ser devagar, nós não vamos recomeçar atingindo o faturamento que nós tínhamos, vai ser muito inferior, está se falando em 50% do faturamento, para ir crescendo devagarzinho, para a gente atingir, talvez até o final do ano, início do ano, a gente volte àquele faturamento que a gente tinha antes, né? As unidades vão ser menores, não dá. Quem tem restaurante, por exemplo, ou qualquer outro tipo de serviço que tinha unidades grandes, pode redesenhar o seu projeto. A ideia agora são unidades menores. As pessoas ainda vão continuar usando muito o delivery, porque elas aprenderam que o delivery é fantástico. Quem tinha algum receio, hoje não tem mais, porque o pessoal foi treinado muito rapidamente a usar o delivery. Então, isso vai continuar depois. Então, não adianta ter espaços muito grandes, vai ter o distanciamento social, vai ser uma obrigatoriedade por muito tempo até surgir uma vacina, mas eu acredito que até depois, por medo de futuros novos vírus que poderão aparecer, a gente vai tomar muito mais cuidado, né? Existe uma série de normas novas
não só o distanciamento social, mas toda a parte de tratamento, de contato, de esterilização. Isso vai trazer custos para as empresas. Quer dizer, nós estamos num momento difícil, com faturamento baixo, e ainda vamos ter aumento de custo. Então, não vai ser fácil. Se os empresários não reduzirem seus custos, aumentarem sua eficiência, eles não vão aguentar essa nova fase. Existem recursos públicos em diversos países que foram colocados à disposição. A gente está aconselhando a empresa a pegar isso de qualquer jeito para pagar funcionário, até para investir num crescimento, porque também a crise vai trazer oportunidades, né? Como as locações vão cair, os aluguéis, porque muita gente vai fechar e vai estar com faturamento mais baixo. Existe uma oportunidade aí para as empresas poderem crescer. Então, usar o dinheiro público para pagar as contas, e quem tem disponibilidade de investimento realmente vai poder aproveitar. E internacionalizar, porque, no fundo, deu para ver que é uma oportunidade agora para as empresas se tornarem internacionais, e nós somos uma rede preparada para isso. As empresas têm que olhar para o mundo afora, têm que buscar novas ideias e aproveitar tudo que aprenderam nessa fase, tudo que inovaram, e manter isso. E a redução de custo que conseguiram tem que tentar manter de qualquer jeito para enfrentar essa fase inicial, que é difícil, e aos poucos ir melhorando o seu resultado. Basicamente, é isso. A gente acredita que toda crise é purificadora de um lado e é passageira. Então, quem se preparou vai ter melhores resultados, não no curto prazo, mas a médio e longo prazo. Basicamente, isso é a mensagem que eu gostaria de deixar. Paulo, obrigado. Paulo Wagner lamentablemente no se pudo conectar, así que la segunda pregunta, que la teníamos justamente para él, te voy a pedir a ti que nos ayudes a contestarla, recordando pues mantenernos en el tiempo para que logremos cubrir el horario que tenemos previsto para hoy. Wagner, Paulo, entonces esta pregunta dice así: ¿cuáles son las ventajas para las pymes de convertirse en franquicias para expandirse en este mercado que estamos viviendo y lo que está por venir? Adelante. Bom, a pergunta que o Abel colocou, as vantagens para as pequenas empresas de se tornarem franquias, né, nesse momento, né? A gente sentiu que esse momento de quarentena, as empresas que estavam em dúvida em como crescer começaram a olhar para a franquia. Realmente, você tem razão. Como eu falei, a crise também traz oportunidades. Muita gente vai perder o emprego. O desemprego vai ser muito alto no Brasil, na América Latina inteira, nos Estados Unidos. Então, com o desemprego alto, as pessoas vão procurar negócios para poder ser uma alternativa ao emprego. E uma coisa muito importante, eu estou achando particularmente que esse desemprego não é passageiro. Muito desse desemprego é definitivo, porque está acontecendo uma coisa que as pessoas talvez não se atentaram. Essa crise está matando o emprego, ela não está simplesmente desempregando as pessoas. São cargos que nunca mais vão existir. Então, as empresas estão tomando decisões de longo prazo. Não é mandar embora para contratar depois, ela não vai contratar mais. Então, realmente, o desemprego vai ser duradouro e as pessoas têm que buscar alternativa. E para você montar um negócio, a franquia, a gente sabe que o risco é menor. Então, os franqueadores, eles têm que aproveitar essa oportunidade, financiar os seus franqueados, se eles tiverem condição, diminuir os custos de entrada. Hoje, realmente, quem vai poder comprar franquia depois dessa pandemia vai ser gente que tem pouco recurso ou que não vai querer investir muito recurso. Ele vai pegar aquele recurso da saída dele do emprego, alguma poupança, para comprar alguma coisa para poder fazer. Algumas áreas a gente está vendo, é importante isso, são áreas que vão crescer e que estão crescendo até na crise, né? Nós vemos a área
de limpeza, que é a esterilização de ambientes. Essa é uma área com investimento muito baixo de franquia. Eu estava conversando com o pessoal da Jane King, Jampro, a Límpidos e outras empresas que têm. Elas cresceram na crise porque os escritórios, os prédios, hospitais, hotéis, eles vão ter que esterilizar toda hora, não é uma vez por semana, é 4, 5, 6 vezes por dia. Então, essas empresas estão se dando melhor e têm investimentos baixos. Então, quem está nessa área de serviço ou de serviço de saúde, ou serviço educacional, principalmente à distância, com EAD, com cursos digitais, são áreas com investimento relativamente baixo e que eu acho que vão crescer. E empresas que ainda não estão franqueando, logicamente, tem uma oportunidade aí de desenvolver a franquia nessa área, né? Como eu falei, muitas áreas vão sofrer mais, né? A gente está vendo toda a área de turismo, hotelaria, restaurantes, essas que vão sofrer mais. E quem realmente está na área de saúde, na área de digital, esse pessoal vai ter mais oportunidades. A área educacional também é bastante importante. Então, as empresas têm que olhar pensando a longo prazo, não adianta pensar a curto prazo, investir agora para poder se desenvolver, para ir crescendo devagarzinho e aproveitar que o mercado vai se recuperar aos poucos. Sim, Obrigado, Abel. Paulo. Obrigado, muchas gracias, Paulo. Vamos entonces con la tercera pregunta para nuestro socio en Paraguay, Gabriel Boero. Gabriel, la pregunta para ti dice lo siguiente. ¿Cuáles son las oportunidades de internacionalización a Paraguay de empresas brasileñas? Adelante, Gabriel. Bien. Bom dia para os amigos de fala portuguesa, da língua portuguesa. Na verdade, primeiro, o mercado de Paraguai tem que ter uma certeza aí, tem 7 milhões de habitantes. É pequeno em quantidade, mas o PIB do Paraguai é comparável, por exemplo, com os estados do Ceará, Alagoas e Maranhão em conjunto, sim? Tem 40 milhões de dólares do PIB. As franquias no Paraguai aportam quase 1% desse PIB, quase 4 milhões de dólares anuais. Sim? Tem umas 230 franquias no Paraguai, 36 delas são brasileiras, e geram 17 mil empregos e um volume de negócio, já falei, de 400 milhões de dólares. Na verdade, isso se você multiplica por 5, vai dar o volume em reais de quase 2 mil milhões de reais anuais. Hoje tem morando no Paraguai 250 mil brasileiros legalmente registrados no Paraguai, mas o dado aqui é que os brasileiros possuem quase 15% das terras do Paraguai. Tá? Aí tem uma noção da importância. Paraguai é o segundo destino da população brasileira onde muda, tá? E na verdade eu moro lá, os negócios de brasileiros na zona de fronteira são muito conhecidos. A maior radicação de franquias brasileiras no Paraguai não é na Assunção, na capital. Principalmente Cidade do Leste, que tem 350 mil habitantes, Pedro Juan Cavalheiro, que é fronteira seca com o Brasil, e tem aí 115 mil habitantes, e Salto do Guairá, tudo no estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Nessa fronteira aí moram quase 1 milhão de habitantes em cidades brasileiras com fronteira com o Paraguai. As maiores franquias, marcas que tem brasileiras no Paraguai, Havaiana, Boticário, IG, Hering, mas também tem marcas mais pequenas como Arezzo, Nati Bavarian, Empada Champion, Champion Fried Chicken, Empada Café, Carmen Steffens, La Baileva, Ortoplan, etc. Tem muita empresa pequena, franquia nova,
ingressando no Paraguai. Se fala que em franquias pequenas, o Paraguai é o primeiro destino de abertura hoje de empresa brasileira no país. O crescimento do ano 2018 a 2019 foi de quase 10 novas marcas brasileiras de franquia no Paraguai. Principalmente, como falou aí o companheiro, o negócio alimentação é o maior, o setor de maior crescimento passado, mas pós-Covid, eu acho também que vai ter uma mudança dos setores, sim? E vai mudar para os setores que falou aí o Mauro. Então, oportunidades também tem o setor industrial, não específico para o setor de varejo, de franquia. Por quê? Porque o Paraguai tem baixos impostos. Tem IVA 10%, imposto à renda 10%. Não tem impostos estaduais, sim? O custo da mão de obra da gente, um salário mínimo no Paraguai é aproximadamente R$ 1.950 mensual final, já incluída aí a carga social. Então, aí tem a possibilidade de comparar. Os custos, na verdade, no Paraguai são muito competitivos para a abertura de negócios. O custo da energia está em torno do 30% ou 40% menor que o custo do quilowatt-hora comercial no Brasil. O aluguel, agora tem um estudo lá no Paraguai que o aluguel nos shoppings desceu do 100% de ocupação a 70%. E estão renegociando todos os contratos de aluguel, todas as marcas, e está descendo o preço. O mesmo está passando com os prédios de escritórios. Tá? Os prédios estão descendo porque foi o primeiro que a gente fechou, foi o escritório bonitinho, foi para um escritório mais de contratos mais baratos. Então, os edifícios os prédios de AAA, o aluguel está renegociando-se para descendo. E aí tem uma oportunidade também para novos negócios virem para o Paraguai, porque o preço do aluguel vai ser sensivelmente mais barato. No interior, nas cidades que eu falei, Cidade do Leste, Guairá, Pedro João Cavalheiro, se fala de que o aluguel de um local para você pôr um negócio de franquia é em torno de R$ 15.000 mensuais, quando vocês sabem que no Brasil é bem maior, tá? Aí eu acho que uma coisa que é interessante também no setor de franquia, que foi aproveitada por todo o setor em geral, foi com a franquia, com a pandemia, o governo de Paraguai deu muita ajuda para o setor varejo, tá? E você tem a possibilidade, a gente aproveitou a possibilidade de suspensão dos contratos laborais. Então, você pode, por 3 meses, suspender total ou parcialmente o contrato laboral dos trabalhadores. Então, o setor de franquia não foi muito golpeado porque eles rapidamente atuaram de suspender o pessoal o tempo completo, o tempo parcial, sim, sem demitir. Então, quando volte o crescimento, eles vão poder recontratar seus empregados. E a última menção que vou fazer os grandes ganhadores desses 2, 3 meses de pandemia no Paraguai foram esses negócios que tiveram a velocidade de mudar rapidamente para uma loja virtual e delivery, tá? Então, hoje tem muita protesta aí de restaurantes pedindo para o governo habilitar de novo que o paraguaio possa sair comer fora, e tem, por outro lado, 20, 30% de restaurantes que adaptaram seu negócio, foram para a loja virtual, foram para delivery e aplicações, e eles estão crescendo. Então, na verdade, o conceito de alimentação vai ser realmente, principalmente, o maior atrativo para as marcas, para franquear no Paraguai. Tem muito crescimento, mas tem que ingressar ao novo mercado já adaptado. Tá? Essas são as considerações principais. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Vamos ahora a pasar con nuestro amigo y colega Fabio Scochimara,
Fabio, justamente tú que representas a Global... Se cortó la línea. ¿Me están oyendo? Ahora Fabio, sí. ¿me oyes? Ok. Sí, ahora sí, ahora sí. La pregunta dice, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense para las empresas y franquicias brasileñas? Adelante, Fabio. Bom dia a todos. Obrigado aí por me dar a oportunidade de poder partilhar com vocês algumas informações aqui dos Estados Unidos. Para responder a pergunta do Abel, a resposta é sim. Já terminei minha apresentação. Brincadeira. Mas nós estamos aqui nos Estados Unidos, em parceria com a Global Franchising, e o meu amigo Wagner, que por problemas técnicos não pôde estar aqui hoje, e o Paulo, que eu conheço já há mais de 20 anos, nós trabalhamos juntos em muitos projetos. Estamos aqui nos Estados Unidos ajudando empresas brasileiras a ingressarem no mercado americano, mas também ajudando empresas estrangeiras. Temos agora em negociação a empresa da Hungria, da América Latina, junto com esse grupo maravilhoso da Front Consulting International. Temos parceiros maravilhosos com os quais nós temos muitas oportunidades nas quais estamos trabalhando. Temos pouco tempo para falar um pouco sobre as oportunidades americanas, mas eu vou tentar, muito brevemente, explicar um pouquinho como está funcionando as coisas. Não posso deixar de falar da recente publicação nos Estados Unidos, da recente bloqueio, né, de entrada de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos, pois isso, obviamente, vai afetar um pouco, mas a relação entre Brasil e Estados Unidos sempre teve muito boa e, acredito, uma coisa temporária em relação ao Covid-19, mas também isso não impede com que várias empresas brasileiras continuem explorando as possibilidades do ingresso delas no mercado. E eu acredito que esse é um momento muito oportuno para se fazer isso. Para dar um pouco uma ideia, se estima mais ou menos 1,5 milhão de brasileiros aqui nos Estados Unidos, provavelmente muito mais. O problema de imigrantes ilegais nos Estados Unidos é uma coisa muito notória no mundo inteiro. Temos aí uma situação que hoje é difícil até saber em números exatos, mas existem, para dar um exemplo, cidades onde somente se fala português, como cidades, lugares, bairros em Miami onde somente se fala espanhol. Hoje em dia, Publix, que é a maior rede de supermercados aqui da Flórida, uma das maiores redes, você encontra facilmente produtos como Guaraná. Eu vou no supermercado hispano, onde você acha picanha e outros produtos brasileiros no mercado hispano. Então, a cultura brasileira está muito difundida aqui nos Estados Unidos. E, inclusive, temos aí alguns clientes que já estão, brasileiros, que já estão aqui nos Estados Unidos. A Best Shape, que no Brasil é Emagrecento, a Patrone Pizza, a Bright and Shine, que é uma empresa de um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, que transformou isso em relação à franquia. Eu ouvi agora há pouco a menção da Carmen Stephens. A Carmen Stephens, eu não acredito que ela esteja franqueando, mas eles têm pontos de venda na Califórnia. Então, já existem empresas, várias empresas brasileiras atuando aqui no mercado. E uma menção importante é que mais de 20% se estima, né, que mais de 20% da população brasileira está aqui na Flórida. Então, a Flórida é um excelente lugar para entrar, principalmente para empresas de franquia, onde a gente tem, nós somos um filing state, ou seja, nos Estados Unidos você tem a Coffee, que vocês têm no Brasil, ela funciona um pouco de maneira diferente, porque cada estado, além da necessidade da Coffee,
ela vai pedir algumas coisas adicionais. E a Flórida é um desses estados onde você somente precisa mostrar que você tem uma, ao contrário de estados como Nova York, onde tem umas exigências muito mais sólidas. Por outro lado, as empresas brasileiras, um dos nossos clientes, inclusive, está querendo, com o inventário agora no Brasil, por falta de vendas, achou uma oportunidade de poder entrar nos Estados Unidos. Isso também representa como uma oportunidade para eles. Mas eu acho a coisa mais importante disso tudo, a gente olha os noticiários, de 15 de onde você olha, 15 a 24% de desemprego nos Estados Unidos. 15% seria o número oficial, mais ou menos 40 milhões de pessoas, mas se estima que esse número é mais elevado, porque tem muitas pessoas que não têm condições, por vários motivos, de fazer o seu pedido de desemprego juntamente com o governo. Então, se estima que esse número é muito mais alto do que isso. Historicamente, eu trabalhei muitos anos com um grupo chamado MFV, que é a organizadora das feiras dos Estados Unidos, e nós temos aí um influxo muito grande de pessoas que buscam oportunidades de franquia, como o Paulo bem falou agora há pouco. Existem pessoas que não vão encontrar um emprego de novo e, portanto, essa é uma grande oportunidade. A estratégia, fazer com que você entre com um custo barato de franquia para fazer um desenvolvimento local e depois expandir. Oportunidades de aluguel, muitas oportunidades existem e todos têm que aproveitar. E nós estamos aqui para ajudá-los no que precisarem. Muito obrigado pela oportunidade de responder a pergunta, Abel. Muito obrigado, Fabio. Muchas gracias. Vamos, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a pedirle a cada uno de ustedes tres que por favor nos dé un mensaje final, no mayor de 2 minutos de duración, por favor, para las audiencias justamente de sus países, de sus mercados, tanto Brasil como Portugal y la población de habla portuguesa en toda Iberoamérica. Vamos a comenzar contigo, Paulo. Adelante. Paulo, tienes que activar el micrófono, Paulo. No, lo desactivaste otra vez. Agora sim. Agora sim. Bom, eu queria deixar uma mensagem bastante otimista. Como eu falei, toda crise ela é purificadora. Existe um termo no mercado de ações que chama Black Swan ou Cisne Negro, que são grandes oportunidades de compra que aparecem a cada 10 anos, a cada 15 anos. E nós estamos vivendo essa oportunidade. Aliás, já até passou um pouco. Quem viu aí as quedas das bolsas de valores no início da pandemia e teve estômago e coragem e dinheiro para poder investir, já está ganhando pelo menos 30% em pouco mais de um mês e meio. Então, essas oportunidades elas são muito difíceis. Logicamente, a crise ela acaba com emprego, ela acaba com negócios, ela acaba com vidas. Ela realmente é que nem uma tempestade. Ela vem e acaba destruindo muita coisa. Agora, quem está forte, consegue sobreviver e se preparar para sair forte, ele pode se dar muito bem. A crise é uma grande oportunidade para poder crescer, aproveitando que todos os custos vão cair, vão aparecer muitas oportunidades de negócio. Então, essa é a hora que a gente tem que olhar para frente, não para o mês que vem, não para 2, 3 meses, olhar para os próximos anos, onde a gente pode dar um salto de qualidade na nossa vida pessoal, nas nossas empresas e nos nossos países. É isso.
Obrigado, Paulo. Gabriel, por favor, danos un mensaje de tu parte antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Gabriel. Bem, eu acho que Paraguai hoje é um mercado incrivelmente para analisar para o período seguinte à pandemia, né? É um mercado que tinha um crescimento esperado para esse ano de 4,5% do PIB. Não é comum para os nossos países nessa época estar crescendo tanto. Também é o mercado mais rentável junto com o Peru da América Latina nos últimos 5 anos. Então, eu acho que qualquer análise teórica que uma marca de franquia tem feito para qualquer país do mundo, no Paraguai tem que ser revisado para cima. Por o que falei, né? Os custos baixos de impostos, custos baixos de aluguel, muito mais agora na pandemia, e custos baixos de energia e mão de obra, tá? Então, para quem quer desenvolver ou internacionalizar a sua marca, acho que hoje é uma oportunidade interessante analisar, não pelo volume da gente que eu falei, 7 milhões, é pequeno, muito mais para o Brasil, volume é pequeno, mas para o que estou falando, análise de abertura de alguns locais com muita rentabilidade. Acabei. Abel? La internet de Abel no le está yendo bien, así que como siempre lo tratamos de solucionar. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Fabio, te dejamos a ti el mensaje final. Gracias. Gostaria de falar, o assunto de entrada do ingresso dos Estados Unidos é um mercado fantástico. É aqueles mercados consumidores, provavelmente número 1, número 2 no mundo como mercado consumidor. E nós estamos falando aqui de grandes oportunidades, mas com passos pequenos. Eu acredito que tentar abraçar os Estados Unidos de uma maneira total é quase impossível. Agora há pouco eu estava falando dessa rede de supermercados, que é uma das maiores da Flórida. Ela não está em nenhum outro lugar nos Estados Unidos, a não ser agora está começando a entrar na Geórgia. Vocês terem uma ideia do tamanho da economia e do mercado. E nós aqui da Global e com a Front Consulting gostaríamos de dar as boas-vindas e o Welcome to America e ajudá-los aí nesse projeto ambicioso e com o qual nós temos todo o prazer em ajudá-los a poder expandir. Muito obrigado. Obrigado, Fabio. Y gracias a Alexei, que es nuestro socio en Uruguay a través de su firma Estudios Vet, que me hace justamente el quite cuando tenemos problemas en Internet. Vamos a hacer algunas preguntas de la audiencia. La primera pregunta se la quiero dirigir a Paulo. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de empresas brasileñas que son exportadoras? Paulo, adelante. O Brasil tem cerca de, vou falar em franquias, né? De cerca de 180 sí, la franquicia, correcto. Que são exportadoras e que têm franquias em todos os continentes. É um número muito pequeno ainda do nosso universo aí de franquias, que são cerca de 3.200 a 3.500 franquias. Eu vejo muita oportunidade. E aqui nós temos uma dificuldade que eu acho que é de toda a América Latina. Nossas empresas elas não têm a visão internacional que nem as empresas americanas, principalmente. Elas são muito voltadas só para os seus mercados, e isso dificulta a expansão das empresas. Eu acho que nós temos que aumentar muito a nossa integração na América Latina. Eu acho que a FCI é um grande instrumento
para poder integrar empresas aqui no nosso continente, para poder entrar nos outros países com qualidade e aproveitar essa oportunidade. Eu acho que esse 8% poderia ser 20% a 30%, e eu acho que a gente vai tentar ajudar a atingir esse número. Obrigado, Paulo. Quisiera pedirle a Alexei, dado que se me cayó la conexión, perdí las preguntas que estaban en el chat. Alexei, si pudieras ayudarme, si las tienes allí a la vista, ¿Cómo no? que me ayudes con las otras preguntas. Más que nada es para Gabriel Boero. ¿Empresas brasileras precisan invertir en bioseguridad para entrar a Paraguay? Não, não. Depende do setor, né? Se você vai por um empreendimento específico relacionado ao setor saúde, por exemplo, não precisa, tem para tudo, mas biosseguridade acho que é muito específico. Por exemplo, em alimentação, não precisa. Biosseguridade. Sempre precisa cumprir as boas normas de manufatura, de alimentos, tudo. E para fabricar alimentos e importar alimentos, se tem que cumprir com uma registração nos organismos de controle, que vão fazer umas provas. Por exemplo, você tem que trazer um produto que é importado do Brasil, médico ou alimentício, tem que aprovar primeiro pela autoridade do país. Mas esse é todo o controle que vai ter. Logo vai ter controle de bromatologia, né? Alimentação e seguridade, se for a produzir lá, sim. Mas se não é muito engorroso de fazer. Obrigado, Gabriel. Tengo otra pregunta que es para Paulo también. La pregunta dice así: ¿cuáles pudieran ser las franquicias brasileñas en el ramo tecnológico que pueden tener interés en Iberoamérica? Por ejemplo, telemedicina, seguridad, plataformas de pago, institutos de enseñanza, delivery y ese tipo de franquicias. Paulo, adelante. Bem colocado, Alfonso. O Brasil é um país que adota tecnologias muito rapidamente. E com a entrada dos smartphones no Brasil, hoje nós temos praticamente uns 200 milhões de smartphones, nós temos praticamente toda a população já com acesso à tecnologia digital, mobile, então móvel. Isso ajuda muito. Então, o brasileiro ele adota muito rapidamente novas tecnologias. Na área de medicina, a telemedicina ela tem sido usada mais como um instrumento, realmente, principalmente nessa época de isolamento social, porque ela não era permitida no Brasil, mas o Ministério da Saúde ele permitiu provisoriamente, mas nós temos quase que certeza que ela veio para ficar. Ela aumenta muito a eficiência e nós temos muitas clínicas médicas que vão continuar usando a telemedicina, e tem muitas empresas, franquias na área de saúde. É uma das áreas que mais está crescendo no Brasil, e eu vejo que no mundo inteiro eu acho que vai ser assim, e tem muitas que poderiam aí se expandir para outros países. A parte de sistemas de pagamento também, porque está havendo uma revolução na área financeira, com os bancos digitais entrando de uma maneira muito forte no país. Os sistemas de pagamento estão evoluindo também cada vez mais. A tendência é o sistema de pagamento ser totalmente digital, feito pelo smartphone, sem precisar cartão, nada, só por aproximação, QR Code, como já acontece na China. E isso vai ser uma coisa que vai invadir aqui os nossos países, já está acontecendo. E a gente tem empresas aqui do Brasil com muito potencial para crescer em toda a América Latina. E, finalmente, a parte educacional, principalmente o ensino à distância, que
ele veio para ficar. Ele vinha muito devagar anteriormente, mas agora eu acho que ele vai dominar o mercado, e ele vai ser uma mistura de à distância, com ensino à distância com presencial. Esse a gente está vendo que vai ser o futuro, quer dizer, não vai ser totalmente presencial e nem só totalmente à distância. Então, tem muita oportunidade aí e o FCI está aí com todos os parceiros para a gente poder expandir esses negócios para toda a América Latina. Obrigado, Paulo. Tenemos otra pregunta muy interesante que dice lo siguiente: ¿cómo ven las franquicias brasileñas el mercado portugués y el mercado afroportugués? Paulo. Já tem um número bastante grande de franquias brasileiras em Portugal. Ela é o segundo mercado onde tem mais franquias brasileiras, né? O primeiro é os Estados Unidos, por incrível que pareça, e depois vem Portugal. E Portugal realmente é uma porta de entrada da Europa. É um país que tem uma economia muito aberta, que se modernizou, com custos muito baixos, com muita eficiência, muita segurança. Então, é um mercado pequeno, mas ele é um mercado teste para você implementar os seus negócios. Eu queria aproveitar para dizer que nós, do FCI, a gente recomenda que as empresas, quando elas vão crescer para fora, elas primeiro tentem entrar com seus conceitos, não importa se é nos Estados Unidos, se é em Portugal ou até na Argentina, ela tenta testar os seus produtos, os seus conceitos, antes de entrar no país vendendo a franquia. A venda da franquia pura e simples ela é muito arriscada, porque são países diferentes, com costumes diferentes. Então, a gente precisa passar por uma fase inicial importante de testar o nosso produto, se possível, abrir unidade própria lá, ou testar no mercado, vendendo pela internet, que hoje é muito fácil fazer isso. E aí, depois, você estabelece no país, vê que dá certo, que é um sucesso, e aí você faz um plano de expansão agressiva. Nós estamos fazendo isso muito nos Estados Unidos, porque quem entrou vendendo franquia, a maioria naufragou, não deu resultado, porque o franqueado não tem a capacidade de fazer as adaptações necessárias e, às vezes, até de fazer o negócio se tornar viável. Então, essa é uma responsabilidade do franqueador. É isso que a gente está fazendo, e isso é bom porque o FCI em cada país tem o seu membro que pode estudar o mercado e dar os melhores caminhos para as empresas antes delas se aventurarem só querendo vender franquia para um desconhecido lá que não tem experiência. Obrigado, Paulo. Tenemos una pregunta para Fabio. Fabio, justamente desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿cuáles son las oportunidades y los retos del mercado brasileño para las marcas estadounidenses que quieran entrar? Adelante, Fabio. Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que todo mercado novo representa desafios. E eu acredito que o Paulo abordou uma boa parte da resposta, onde você tem que ter um preparo. Vamos assim dizer que a maioria das empresas, sejam de franquias ou de outros ramos, consideram o mercado americano, como outros mercados também, por exemplo, o Japão e outros mercados como os Estados Unidos, consideram ele como a menina dos olhos. E, de cara, praticamente qualquer conceito, qualquer tipo de empresa vai encontrar um certo tipo de concorrência. Então, existe um preparo que tem que ser feito. E nós estamos experimentando isso com algumas empresas inclusive conseguiram. Eu acho muito legal citar o exemplo da Best Shape. Eu acho que o Dr. Edson Ramucci fez um excelente trabalho nesse sentido, onde ele praticamente, no caso dele, ele passou
mais de um ano estudando e se preparando para ingressar no mercado. E o ponto que ele abriu em Orlando, na realidade, teve um faturamento muito acima do esperado. Isso foi o resultado. E recentemente eu consegui, infelizmente, com o Covid-19, a gente não está sabendo muito como vai desenvolver, porque é um conceito onde existe um contato pessoal, né? Não sabemos ainda como vai se desenvolver, mas acho esse um exemplo espetacular de como, quando você se prepara bem, tudo é possível. E, de novo, repetindo aquilo que eu tinha mencionado antes, é importante. Houve um exemplo, eu assisti uma palestra do Banco do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu achei muito interessante que o CEO do Banco do Brasil mencionou, né, nós somos o Banco do Brasil, quando entraram nos Estados Unidos. Os americanos coçaram a cabeça, quem é você? Como o Banco do Brasil tinha mais de 400 bancos que estavam tentando entrar ao mesmo tempo. E isso foi uma lição de humildade. Eu acredito que com essa lição de humildade, como o Paulo mencionou muito bem, adaptação, preparo, eu acredito que o mercado americano pode oferecer muitíssimo para as empresas brasileiras, principalmente com uma comunidade brasileira que já existe e com uma comunidade americana que já está absorvendo essa cultura brasileira. Eu acredito que é uma fantástica oportunidade e gostaríamos, né, através da FCI também, e de todos vocês, de ajudá-los nessa tarefa em conseguir um sucesso no mercado americano. Porque é um excelente cartão de visita também internamente para a empresa no Brasil. Dizer, olha, eu tenho lojas nos Estados Unidos, eu tenho lojas no Japão, eu tenho lojas na América Latina, é uma excelente oportunidade e um excelente cartão de visita para a empresa, dizendo, olha, não só temos sucesso aqui, mas nós já sabemos replicar isso em outros lugares. Fabio, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Gabriel, nuestros socios en Brasil, Estados Unidos, Paraguay. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este primer webinar FCI en portugués, con el cual queremos promover justamente la integración iberoamericana. Recuerden que la palabra iberoamericana justamente incluye tanto las naciones de habla hispana como de habla portuguesa en Europa y en el continente americano. Ha sido un placer para nosotros esta primera edición. Queremos hacer una próxima edición en algunas semanas con nuestros socios de Portugal, así que vamos a estar conversando con ellos para preparar esta segunda edición y ojalá tengamos la oportunidad de que nuestro compañero Wagner de Almeida, también de la oficina de Global Franchise en Estados Unidos, se pueda integrar. Tuvo algunos problemas técnicos. Por lo pronto, como siempre, los invitamos a que sigan las redes sociales de FCI, @franquiciasFCI en Instagram, la más importante. La próxima grabación de este webinar la van a conseguir también en YouTube, donde nos pueden ubicar como Front Consulting International, allí van a tener tanto las grabaciones anteriores como el calendario de los próximos eventos. También en Instagram vamos a estar haciendo a partir del mes que viene todos los miércoles encuentros con nuestros clientes. Así que nuevamente, mis queridos amigos de Global, mi querido amigo Gabriel, a toda la audiencia que nos ha acompañado, muy obrigado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Mañana, por cierto, a esta misma hora tenemos una edición especial con la Cámara de Comercio de Quito, allá en Ecuador, y nuestro socio René de Sola de Front Consulting Ecuador. Así que mañana a esta misma hora nos volvemos a ver. Muchísimas gracias.